noite a todos, é um grande prazer estar aqui. Vamos contar um pouco de alguma coisa sobre saúde e ética, que é um trabalho que eu me dedico. Na verdade, eu comecei, como ele disse, Luiz Cláudio, com toda essa pompa e circunstância. Na verdade, não foi toda essa frescura, foi diferente. Foi assim, em 1969, quando eu era um filho da PUC, como tantos, comecei a trabalhar com o então Enzo Asi, que foi um grande homem. Foi realmente um psiquiatra italiano que fez grande sucesso com as teorias revolucionárias dele na área de psiquiatria e etc. E ele foi para dirigir a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da PUC, né? Na época não era a universidade, era a Faculdade de Filosofia. E lá estava duas assistentes dele, trabalhando com ele, uma nacional e outra importada. A nacional era a Maria do Carmo Guedes, que era a experimentaloide, sabe? Aquelas coisas de ratinho, laboratório e tal. E a outra era a Maria Fernanda, saudosa Maria Fernanda, que vinha de Portugal, de uma família nobrérrima, aliás, o pai dela reitor da Universidade de Coimbra, de uma tradição enorme, e ela vinha trazendo algo novo embaixo do braço que ninguém conhecia aqui, que era a fenomenologia. A fenomenologia de um estágio de evolução maravilhoso, porque ela tinha sido aluna do Morujão, que por sua vez tinha sido aluna do Heidegger e do Husserl, simplesmente. Pouca gente sabe, mas em Portugal, particularmente em Coimbra, os trabalhos de fenomenologia são da altura dos que tem na Alemanha. E muitos textos inéditos de Heidegger foram primeiro traduzidos e publicados no próprio Portugal, em Coimbra, né? Então ela trouxe para nós isso. Isso foi em 69. Aí veio aquela conversa de monitor, de você se tornar monitor, de quem gosta, não sei o que e tal, e aquele entusiasmo todo lá que fomos nós. E aí começou o grupo dos fenomenólogos na PUC contra todas as resistências. Eu fui o primeiro da fila, depois veio o Nishan, que veio se casar com a Fernanda, o Guto, o João Augusto Pompeia, veio depois, uns 2 anos depois, mas enfim, foi se formando um grupo que abriu. E no meio de tudo isso, o Enzo Asi era muito amigo do Igor Caruso, e também do próprio Piaget. E ele convidou a Barbel Winelder, sua grande assistente, que escreveu aquela obra Psicologia da Inteligência, e trouxe ela para a PUC para fazer uma série de conferências. E lá que fui eu convidado para fazer os exames, etc. E aí me entusiasmei com Piaget, eu gostava de matemática também, assim começou o primeiro doutorado. Dali para frente a história é aquela, sabe como é que é? A gente começa a se apaixonar e vai. Bom, chega de história. Vamos falar um pouco sobre a questão da saúde. A questão da saúde que tanto me empolgou, obviamente, qual é o psicólogo que não se apaixona pela questão da saúde? Nós estamos nesta área porque nós temos dentro de nós essa chama que se chama simplesmente saúde, a saúde mental, a saúde física, o bem-estar do ser humano. É isso que nós almejamos. Dentro disso podemos dizer que a psicologia, mesmo a partir da psicanálise, eu incluo tudo isso como psicologias, é uma renascença muito recente na nossa história, né? As histórias que a gente vê, o que é? O renascimento disso vem quando? De 1850 para cá, meados do século XIX. Passamos por um período de total esquecimento da condição humana. A visão iluminista, ela nos colocou numa camisa de força onde a saúde física, que ainda prevalece um pouco isso, a saúde física é a saúde física. Você resolve com seus comprimidos na farmácia, com o açougueiro oficial que vai te fazer umas cirurgias e etc. A ideia da saúde mental, eu falo açougueiro porque o perfil de médico é de açougueiro, né? Sem dúvida alguma. A nossa visão, no entanto, da psicologia veio trazer uma novidade que na tradição arcaica nós víamos muito, mas que foi totalmente esquecida, de que, de fato, existe um componente outro, que não é de natureza orgânica, mas é tão real quanto, que responde pelo funcionamento do ser e que também sofre dos seus problemas, sofre das suas dificuldades. Isso a descrença com que isso atingiu o começo do século XX é conhecida de todos, né? Até hoje nós ouvimos essas pérolas. Você faz terapia, você é louco, não, meu amor? Eu tinha um professor que dizia assim, o problema não é os que se tratam, esses estão bem seguros, estão buscando problemas que estão à solta, esse que é o perigo da história, né? Então, mas ainda enfrentamos esses preconceitos. Quem trata de saúde mental é porque tem algum parafuso fora ou é perturbado, o que é uma absoluta mentira. A questão que estava na base da psicologia é uma retomada de questões arcaicas, e devemos isso muito a Freud e a Jung, que se trata do quê? De que nós somos seres essencialmente simbólicos. Nós não somos seres orgânicos.
como tal. E nossa estrutura simbólica, que compõe a nossa psique, é tão poderosa a ponto de alterar todo o corpo, a ponto de fluir as suas energias de modo positivo ou negativo em toda a realidade da vida como tal. E que não adianta nós pensarmos que a psicologia ou a mente é uma maquininha que funciona bem como funciona o nosso estômago e nossos pulmões, e só se tiver alguma perturbação vamos cuidar dela. Não, há uma questão muito mais complexa e profunda, que Freud retomou muito bem isso, que é um plano simbólico profundo do qual, pelo bem ou pelo mal, eu diria mais pelo mal da nossa cultura, nós não recuperamos essa estrutura. Nós jogamos ela num balde lá no fundão, que chamamos de inconsciente, e ele fica lá efervescendo. Quando ele explode, aí a gente vai pedir socorro, né? Muitas vezes ele explode de um modo que a gente consegue até sobreviver com ele. Desenvolve umas manias, uns ataques, tem uns sonhos perturbadores, mas tudo bem, né? A gente vai tocando o barco, quando na realidade não é bem assim. Quando nós vemos que a questão do autoconhecimento toca num plano fundamental e que nós recentemente estamos recuperando. Quando nós retomamos a obra de Platão, por exemplo, nós vemos nas frases de Sócrates uma questão tão essencial, né? A questão do conhece-te a ti mesmo. Mas o conhece-te a ti mesmo que ele se referia, não se referia meramente ao plano psicológico, se bem que sim também, claro, mas a um outro plano, ao plano da existência. Porque a frase completa que ele próprio disse que não era dele e não era mesmo, estava escrita num umbral em Delfos, é conhece-te a ti mesmo, depois aos outros e depois ao mundo. E quem sabe um dia então te tornarás um antropos. E essa palavra merece uma tradução. Sem erudições, eu vou colocá-la aqui no quadro, porque a palavra antropos não é traduzível para a língua nossa, como pessoa, como humano. A tradução é pobre. Antropos, na verdade, nem é uma palavra grega, vem do sânscrito, antropos. Tropos vocês conhecem. Aliás, tem muita palavra na língua nossa que é do grego. Eu diria que mais de 25 mil palavras, que a gente não tem consciência delas. Tropismo, heliotropismo, para citar, né? Modo, capacidade de. É olhar para cima. Ser capaz de olhar para os deuses. O que significa isso? Significa, dentro dessa afirmação, quer dizer, significa tornar-se o homem helênico, tornar-se o homem civilizado, aquele que realmente sai do seu estado animal e se eleva na condição da simbólica e da espiritualidade. Antropos era uma árdua conquista. Aliás, a paideia, talvez a obra mais bem acabada da história da humanidade de formar um homem, é uma tentativa disso. Porque eles, aliás, encaravam de uma maneira muito interessante a criança. Para eles, o jovem nada mais era do que um animalzinho selvagem. Mas nada, não tinha o direito de ser chamado de homem, nesse sentido antropos. Somente uma paideia, que era um longo esforço ético, poderia torná-lo. Poderia fazer com que ele saísse do seu estado de selvageria e atingisse o nível de civilidade. Este nível de civilidade, no entanto, era um longo caminho. Aliás, eu diria que esse longo caminho de civilidade nós também temos o mesmo desafio. Podemos nos perguntar muitas vezes se é suficiente o caminho do conhecimento para tornar um homem digno, sadio, física e mentalmente? A pergunta é muito séria. E muitas vezes nós nos defrontamos com uma resposta negativa. Quantos doutores safados já não conhecemos? Não é? Estamos em plena época de eleições, não precisa dizer muita coisa. Quanta bandalheira ou falta de ética nós não encontramos? E podemos chamar esse indivíduo de antropos? Ele é capaz de olhar para os deuses? Capaz de olhar para os deuses no sentido de ele é capaz realmente de ver o plano ético fundamental, que para os antigos nada mais era do que, vem da raiz ethos, que quer dizer o estado de alma que te aproxima de Deus. Isso quer dizer ética, que não tem nada a ver com moral, hein? Moral se refere a costumes. Aliás, eles diziam, lemos isso, inclusive em Sófocles, em Antígona, de que a única lei necessária para se aproximar dos deuses é obedecer ao direito de nascer, viver e morrer com dignidade e honra. Essa é a única lei, é o único mandamento. Se a gente pensar seriamente, não precisa de outros mandamentos mesmo. Se todos obedecessem a esse mandamento, de fato, nós estaríamos atingindo esse estado da alma. Por quê? Porque antropos é o desafio de se aproximar aos deuses, porque o princípio divino na antiguidade encontramos que celebra, na mais alto grau, é qual? Criação.
E a criação é uma celebração da vida. Não há outro sentido da criação senão a celebração dela. E, portanto, compete aos homens se tornarem cúmplices da criação. Porque, como vocês sabem, um dia perdemos a imortalidade, né? Nós fazemos umas besteiras lá no paraíso, né? E desentendemos com Deus. Essa é a realidade da coisa. A verdade é de que ele nos pôs para fora. Isso a gente encontra na tradição, não só judaica e cristã, mas encontramos nas tradições nossos Gilgamesh, que lemos, da tradição babilônica, no Bhagavad Gita, na tradição helênica, na tradição egípcia, todos eles falam dessa perda do paraíso e que caímos na terra. Ou, para ser mais exato, nas tradições mais antigas, nós não caímos na terra. Homens e deuses viviam juntos. E os deuses se encheram da gente. E disseram, vocês querem saber? Nós vamos embora, nós vamos para o céu, vocês vão ficar aqui, virem-se. Tá? A partir de hoje, nós sugerimos um destino a cumprir a vocês. Se quiser, é tomar ou largar. Se não quiser, azar é de vocês. Não é isso que vocês queriam? Não é isso que vocês não queriam ser livres? Vocês não queriam ser donos, funcionaristas? Então vão lá, vão se virar. E desde então não há psicanalista que chegue, não há psicólogo que chegue para a gente achar onde que a gente tem que ir, não é assim mesmo? E olha que eles são sortudos, eu digo. Quer dizer, sorte daquele que faz uma psicoterapia e que pode realmente vislumbrar o mistério do seu caminho. A maior benesse de qualquer psicoterapia, de qualquer linha, se ela é bem feita, ela te abre possibilidades sobre o mistério do ser que nos habita profundamente. Que mistério é esse? Enigma da Esfinge. Que não é aquela visão tacanha da psicanálise. Eu dediquei um livro sobre isso, no Édipo Messias o Complexo. O que é o enigma da Esfinge? É aquelas perguntinhas fáceis que nós não encontramos na internet, infelizmente, que é do tipo, quem és tu? O que está fazendo aqui? De onde vieste e para onde você vai? E não adianta querer dizer assim, missionalista, eu sou Victor, eu sou tímido porque meu pai me batia, minha mãe era brava, não sei o quê. Tudo isso faz sentido, tudo isso tem seu momento. Mas há um mistério maior. E também não adianta eu cair em explicações biológicas do tipo você, é só olhar a teoria da evolução darwiniana, que acho ela até muito interessante. Mas, por favor, fazer-me convencer de que a gente veio de 70 e tantos trilhões de células nós somos, um corpo humano médio tem mais ou menos 70 trilhões de células, que vieram do chacoalhar de aminoácidos, por acaso, que foram se complicando e foram virando células e depois pluricelulares, por acaso, das 70 trilhões de células, lei da evolução, isso é um insulto à minha inteligência, me desculpem. Eu acho que esses 70 trilhões de células é uma coisa magnífica, de um mistério deslumbrante, que continuamos a tentar compreender, mas que nós nunca vamos reduzir a processos químicos. Da mesma maneira, eu nunca vou reduzir a esta pergunta aqui a uma história meramente de que eu nasci em tal lugar, fui criado por tal pai, tal mãe, estou aqui para botar filho no mundo, trabalhar que nem um cavalo, financiar 30 anos de apartamento, consórcio todo ano, claro, porque imagina eu sem carro novo não vivo, né? E pronto. Aí eu fico velho na televisão, tal, fiz minha poupança, claro, seguro de vida e tal, e quando eu estou legal, com bastante economia, aí eu arrumo um infarte, um derrame e tal, só que como eu estou bem, eu vou morrer numa UTI de 5 estrelas, de luxo, claro. Quer dizer, é um reducionismo do sentido da existência lamentável, tudo isso eu conto com ironia. O enigma da esfinge nosso, que está muito bem colocado na tradição egípcia e passou para a grega, é exatamente essa investigação fundamental que todo indivíduo tem dentro de si. Ninguém está aqui à toa. Ninguém precisa ser famoso, mas cada um tem um sentido e uma missão a cumprir. Você sabe disso? Sabe. Talvez que a grande viagem ao nosso interior seja conhecer esse destino. E aqui entramos num conceito fundamental de saúde e doença no pensamento arcaico, que felizmente começa a ser retomado na modernidade, e podemos dizer que a psicologia é a primeira das ciências que repensou esse conceito com seriedade. Doença não é defeito. Doença é alerta do destino. A gente lê isso em Hipócrates, século IV a.C., século V, aliás. O que ele queria dizer com isso, Hipócrates, o tal pai da medicina, que ele é muito mais do que pai da medicina, ele diria que é o pai da humanidade, da busca da saúde? Você encontra aforismos interessantíssimos. Ele diz assim, quem não ama, adoece. Quem se afasta de seu destino, adoece. A maior das doenças no pensamento arcaico é você se afastar do teu enigma. O teu enigma da existência. Deixa que etimologia interessante. A palavra esfinge vem do egípcio sphinx. Eles não usavam vogais. Na escrita egípcia não há vogais. Então nós não sabemos a exata pronúncia. A pronúncia vem do grego, que eles transformaram essa palavra em esfiga, que significa
algo terrível que aperta e sufoca. Asfixia significa estrangular, literalmente. É o apertar de modo que você sinta a falta de ar. Que interessante, né? E que monstro é esse? Que é mais ou menos assim, as consoantes que a compõem, que nos aperta e nos deixa com falta de ar. Que aliás é a pior coisa que tem, né? Falta de ar é prenúncio de morte, né? Nossa, a coisa mais fundamental que nós queremos é ar. Qualquer coisa terrível que aconteça conosco, a tremedeira que nos dá o mal-estar é perder o fôlego, né? Perder a respiração. Quando a gente está mal na vida, né? Quando a gente está assim meio desencontrado, né? Não dá aquele aperto aqui no peito, não dá aquela coisa que aperta e sufoca, às vezes até dá falta de ar. O que é isso, né? Os gregos traduziram muito bem o Sphinx com algo muito conhecido nosso que ficou quase intacto no alemão. Angst, angústia. E é isso mesmo que a Sphinx se refere, a angústia da existência. Onde está a angústia da existência quando eu toco o desconhecido de mim e quando eu não sei o que dele fazer? Aquelas encruzilhadas que todos vocês já devem ter passado, claro que com a vida a gente vai passando muito mais, onde nós temos que tomar novos rumos em nossa existência e ouvimos alertas e avisos. Os avisos são muitos, especialmente este, o aviso da doença, das perturbações, sejam elas psíquicas, sejam elas orgânicas. O nosso organismo começa a apitar. Por quê? Porque ele está errado desse jeito. O nosso psiquismo começa a apitar. A gente não entende, porque nós estamos tão afastados dessa simbólica, nós estamos tão longe desses significados arcaicos dentro de nós, que com muito custo os recuperamos. O Jung gostava de dizer uma observação que eu acho muito interessante, ele dizia, os sonhos são uma loucura para quem não os entende e acha a sua vida muito lógica. Quando ele começa a entender os sonhos, ele vê a loucura da sua vida e vê como os sonhos são claríssimos. E é mais ou menos isso. O sentido da nossa existência, que procuramos resumir artificialmente no mundo pseudológico, ele nos afasta dessa estrutura simbólica que toca o mistério do ser. Que é exatamente onde a esfinge se manifesta. E aí está a primeira das manifestações. O que ela faz? Quando você não quer tocar o seu enigma, Hipócrates dizia muito bem, você transforma-se em alguém com apathos. Apathos em grego, tradução literal, mesma coisa em português, sem pathos. Pathos em grego é paixão. Daí veio a palavra passio, em latim, paixão. Está sem paixão. E nós traduzimos por apatia. Mas para o sentido helênico e egípcio, a apatia tem um significado muito mais fundamental. Porque o indivíduo só pode levar a sua vida à frente, só pode almejar a saúde se ele vive com paixão. E claro que ele não diz, viver com paixão, eu gosto dela hoje, amanhã dela, depois dela, não é disso que nós estamos falando. É apaixonar-se pelo seu destino a cumprir. É nisso que se referia a Hipócrates. O que quer dizer esse negócio de destino a cumprir? Quer dizer que nós estamos falando agora que está tudo escrito e que no dia 12 de outubro de 2012 eu vou me apaixonar de novo, etc. É claro que nós falamos dessa visão tacanha e tola de destino. Destino para o pensamento arcaico nada mais é do que você se tornar cada vez mais você. Cumprir o seu destino é você partir daqui tendo tornado tudo que é seu o máximo de si mesmo. Isso é o conceito arcaico de homem obra de arte, que eles chamam de arete. Daí vem aristos, aristocracia, no sentido arcaico. Buscar a excelência. A aristocracia poderíamos definir com clareza, traduzir com clareza, meritocracia. O estado de homens que se desenvolveram ao máximo pelo seu mérito. Vamos traduzir agora a doença em grego, aroste. Sabem o que quer dizer doença, aroste em grego? É literalmente sem arete, sem excelência. Coitados dos medíocres, né? São muito doentes nesse sentido. Ou seja, buscar a excelência não é você se tornar a coisa mais linda e se pôr numa vitrina para ser admirado pelos outros. Tome tudo de ti que tiveres, terás que conhecer o que tens, o que você é, e transforma em obra de arte, não importa o quê. Nós estamos frente a frente num conceito de doença que significa o indivíduo adoece quando ele não busca a sua excelência. Encontrando a sua própria excelência, que eles chamam de caminho do herói, não importa o que, ele se afastará da doença. Aliás, pessoas apaixonadas pelo que fazem realmente não têm muito tempo para adoecer.
pessoas que se entregam. Eu tive um grande privilégio na minha vida e conheci muito bem a Guiomar Novaes. Estudei piano muitos anos, ele não contou, isso aí também me interessa, mas eu estudei, fui muito apaixonado por piano. E tive o privilégio de ter aulas com ela, isso quando eu era garotão ainda, fazendo faculdade. E uma das coisas que eu ouvia dela, que era uma pessoa de uma doçura inacreditável, ela não saía do piano. Ela ficava 14 a 16 horas por dia. E é isso mesmo, para se tornar aquela obra de arte tem que ser isso. Só quem estudou e sabe o que significa. E ela sempre dizia assim, os meus amigos que me perdoem, eu não tenho tempo para eles, mas é que eu tenho uma missão a cumprir, eu tenho uma paixão a realizar, o meu destino é o piano. Eu tenho que me entregar a ele, e para isso eu tenho que abrir mão de outras coisas. Mas como é que eu poderia dar a vocês aquilo que vocês tanto gostam de mim, que é essas melodias que eu consigo trazer, se eu saísse dele? Então, isso era uma pessoa plena do seu destino a cumprir. Ela não estava seguindo uma determinação, ela estava tornando a ela mesma, cada vez mais ela mesma, porque ela era guiada, isso é fundamental, pelos seus talentos, pelos seus potenciais. E interessante nós vemos na paideia helênica de que a criança era educada não para o beabá da escola e nem para a alfabetização era só depois dos 15 anos. A criança era educada pelo mestre para desenvolver os seus talentos e os seus potenciais. Porque um dia ela deveria encontrar o seu destino, que nada mais era que o desabrochar pleno de si. Era isso que garantiria a sua saúde física e mental. Este é um conceito que está bem próximo de nós. Nós sabemos que o indivíduo que está pleno e realizado no que faz, e não só profissionalmente, mas também, o indivíduo que é apaixonado por o que ele faz, ele irradia a tão almejada saúde física e mental. E não é que não tenha percalços, não tenha dificuldades, acontecem, mas a forma com que ele encara é completamente outra. A energia que ele tem. Porque ele é movido a pathos, ele não sofre com apáfos. Vamos usar um exemplo interessante do que acontecia, por exemplo, nos grandes centros de cura na antiguidade. Temos dois fantásticos que nos deixaram, felizmente, muitos escritos. Um deles era Heliópolis, ficava ao lado de Tebas, a primeira capital do antigo Império Egípcio, um dos locais onde nós, quem for visitar o Museu do Cairo, tem salas e mais salas só com instrumentos cirúrgicos, com fórmulas, com receitas. É uma coisa fantástica como a medicina egípcia, voltada também para a parte psicológica, era desenvolvida. E o outro era Epidauro, na Grécia, onde nós encontramos um teatro extraordinário com capacidade para 17 mil pessoas, felizmente intacto, porque ele foi coberto pela floresta e os cristãos da época fanáticos não conseguiram destruir. Então, o que acontecia nesses centros vale a pena para nós entendermos esse pensamento de saúde e cura. Em primeiro lugar, os centros de Heliópolis, eles celebravam uma festividade anual, porque eles dividiam o ano em 360 dias e 5 dias de festividade no final. Não era Réveillon, não era bebedeiras e coisas assim como nós fazemos. Eram 5 dias reservados para a meditação, para a retomada do caminho de cada um, para a retomada, eram 5 dias consagrados ao enigma da esfinge, porque entendia-se que cada ano era um mito de renovação. Eles chamavam esses 5 dias do período de metamorfose. Do grego meta, que está no português, além, passar, morfé, forma, né? Nós traduzimos forma, mas metamorfose ficou. Eu acho que os latinos, quando traduziram, eles têm um problema de dislexia, porque eles trocavam o M pelo F. A forma é típico assim, né, que acontece. A metamorfose nada mais era senão a passagem e a transformação para um novo momento, um novo período da sua existência. Você teria de repensar a sua evolução. E era apresentada uma cerimônia do Fênix, que todo mundo já ouviu falar. Fênix, aquele pássaro maravilhoso, que vivia 5 ou 50 ou 500 séculos, pouco importa, mas o fato é de que ele descia até lá, era uma cerimônia simbólica, teatral, claro, onde ele desceria, ele colocaria fogo a si próprio, derramaria seu próprio esperma sobre este fogo e se transformaria em cinzas. E dessas cinzas renasceria um novo fênix, como símbolo de busca da eternidade.
chegou até a nossa expressão, renasci das cinzas, né? Renascer das cinzas significa quando tudo não era possível, quando não havia mais nada, eu renasci. Quem já não passou por essa experiência? De que tudo, zero, mas você acende de novo como combustão espontânea. Esse é um aspecto, mas por outro lado não esqueçamos de que cinzas também são um aspecto de espiritualidade. São um símbolo profundo da espiritualidade. Até hoje temos o hábito, né? Morre uma pessoa querida e nós fazemos a incineração, cremação. Depois, quantos não pedem, por favor, espalhem as cinzas no mar, espalhem as cinzas na montanha, enfim, a gente espalha porque elas pertencem ao cósmico. É um símbolo de imortalidade, é um símbolo de uma chama que jamais termina estas cinzas. E um outro aspecto importante, renascer do seu próprio esperma. É claro que isso aí não é um delírio hermafrodita, mas sim significa que você tem que aprender a renascer de si mesmo e não dos outros. Não pense que a sua eternidade está garantida porque você pôs filhos no mundo. Eles não têm nada a ver com o seu destino. Apenas uma passagem. Você é apenas, como os antigos diziam, você é um mero instrumento aos quais os filhos são muito gratos para colocá-los no mundo, mas eles têm um destino próprio a cumprir e sabemos isso perfeitamente. Não confunda o seu caminho com o dos seus filhos, você tem o seu próprio caminho a seguir. E esse próprio caminho a seguir significa que você tem que se metamorfosear, aperfeiçoar sua forma, e falamos de forma espiritual, evidentemente, para prosseguir o seu caminho. E a gente vê isso na Tábua das Esmeraldas, atribuída ao deus Thoth, o Hermes grego. O corpo foi feito para ser gasto. Gaste-o, mas gaste-o bem. Você deve partir daqui com o teu corpo completamente gasto, para transformá-lo todo em energia espiritual. É para isso que os deuses deram o corpo. Não te esqueças que ele também é emprestado. Aliás, eu diria que tudo é de aluguel aqui, já repararam nisso? Podem assinar contratos, mas vão deixar corpo, vão deixar nome, tudo que quiserem não vão levar. Uma coisa vão levar, no entanto, essa é a energia interior. Esta é mentira. É isso que você acumular, que você for capaz de metamorfosear, você levará para si. Ou você se abandonará. Então nós já vemos uma visão de corpo que está a serviço da elevação psíquica, da elevação espiritual. É para isso que ele é movido à paixão e é para isso que ele deve ser movido para realizar esta metamorfose. Então o cerimonial do Fênix era um cerimonial da mais alta importância para você repensar se você estava se desviando do seu destino, tendendo-se de si próprio, ou se você estava se aproximando de si próprio. Era este o momento da grande reflexão. Dentro da concepção arcaica, onde cumprir o seu destino é tornar-se cada vez mais você mesmo. A liberdade, diziam os antigos, existe, claro que sim. Nunca houve oposição entre liberdade e destino. Aliás, é um falso problema da modernidade. Claro que você é livre. Para fazer o que você quer, será. Os deuses são muito dispersos, diziam os antigos. Eles te prenderam aqui e aqui, em duas cordas. Aqui no meio você pode brincar o quanto você quiser, mas no nascimento você não mexe e na morte você não mexe também. Ninguém nos consultou quando, como e o que queremos para nascer. E nem aonde. E ninguém nos consultará também se queremos ou não morrer. Um dia todos morreremos. Podemos esticar a corda, mas que vai. Não tem jeito. Então, a ideia de liberdade para o pensamento arcaico nada mais é de que você pode aqui fazer muitas coisas. Você pode abandonar a si próprio, como você pode abraçar a si próprio. Aliás, é um desafio constante que nós temos o tempo todo. Pagamos caro, né? Vocês já ouviram aquele ditado? Os antigos diziam assim, os deuses não impõem o destino a cumprir, eles apenas sugerem. Isso tem a ver com a astrologia arcaica. A astrologia no pensamento arcaico tem uma importância enorme, porque era a sugestão dos deuses, das energias dos deuses, para você cumprir, que são seus talentos, a sua personalidade, o jeito de ser. Você pode abandonar, ou pode abraçar e realizá-los. Então, a liberdade é isto. Aceitação ou negação de si próprio, que aliás é um conceito psicológico importantíssimo esse. A aceitação de si próprio não quer dizer cruzar os braços. Significa você abraçar a si próprio, conhecer suas limitações, seus potenciais e lutar por eles como tal. E este é o caminho. Onde ele vai dar, ninguém sabe. Mas a gente sabe que aquele que abraça mesmo a si próprio, ele tem muito mais condições de uma vida saudável do que aquele que abandona e nega a si próprio.
E quantos exemplos nós temos disso? Ora, dentro desse conceito, eu posso me abandonar, sim. Eu posso negar tudo. Eu posso dizer que eu faço o que eu quero, como eu quero, quando eu quero. Posso. Mas aí eu acabo no deserto. Porque eu posso ir a qualquer lugar, e qualquer lugar vai levar a lugar algum. Nós sabemos e sentimos intensamente de que a realização do indivíduo passa por uma série de necessidades interiores que querem ser cumpridas. E é este o nosso enigma da esfinge. E sabemos também como nós adoecemos quando nós fugimos de nós mesmos. Havia um ditado na antiguidade que dizia assim: o destino acalanta quem o segue e arrasta quem o nega. Quem não conhece isso na própria pele? Quem não brigou contra si próprio ou contra uma realidade como ela se coloca, conseguiu até, mas há um preço e há um custo. E quando nós fluímos dentro da nossa realidade, como as coisas parecem que se abrem. Quando nós vemos em Epidauro os cerimoniais de cura, nós entendemos um pouquinho melhor ainda. Epidauro foi um dos maiores centros da história da humanidade de cura. Durou mais de 3.500 anos. Brincadeira, a gente está num hospital com 3.500 anos, né? Coisa assim meio impensada para nós. Mas era uma estrutura extremamente interessante. Tinha o teatro, que ainda subsiste hoje, belíssimo, aliás, o famoso teatro com a mais perfeita acústica do mundo. Uma construção enorme desse tipo assim, 2 andares, aqui era um pátio, tinha um estádio e uma série de templos. É um local enorme. Primeira coisa que a gente pergunta é o que o teatro está fazendo aí para a cura, né? Pois é, essa é uma questão seríssima a ser abordada. Só um pouco de etimologia, novamente, a origem da palavra teatro, theos, tros, adentrar Deus. É isso que quer dizer teatro. Tros derivou a palavra dentro na nossa língua. Theos, evidente. Theatros é o local onde você adentra. Você entra dentro do divino. Aliás, as tragédias gregas são exatamente isso. Elas têm por objetivo de levar ao êxtase, de levar ao contato onde você vê o próprio Deus lá. E esta aliás, não é esse o impacto que sentimos quando a gente assiste o Brecht, ou umas bacantes, ou a gente um gogol, ou uma grande obra de teatro, nós saímos completamente perturbados daquilo que nos tocou. E esta é a maior das curas, eu diria. Porque tocar este elemento divino nos dá uma sensação de plenitude, e tocar o eterno, que é exatamente o oposto da doença e da morte, por excelência. Este é o significado original do teatro, e por isso que ele era tão valorizado como um centro de cura. Um dos instrumentos fundamentais terapêuticos. Aliás, devo dizer mais, a educação da criança era através do teatro. Você sabe a origem da palavra plateia? A palavra plateia originou-se de uma coisa muito simples. Na Grécia existem umas árvores, tipo chapéu de sol. Sabe aquelas que têm muita sombra? E, portanto, embaixo fica só uma relva, não cresce a vegetação. É um lugar ótimo para fazer piquenique, para namorar, sabe, esses lugares. Essa árvore se chama plátano, em grego. O local aqui embaixo dela se chama plateia, que é a plateia. O local embaixo do plátano é a plateia. Por quê? Porque o teatro nasceu ali. O teatro nasceu debaixo das árvores, sabem por quê? Porque os mestres reuniam as crianças nos bosques embaixo do plátano e ensinavam de 3 formas. Através do canto, através da dança e através dos mitos. Nada dessa chatice de português, geografia, ênclise e próclise, essas coisas pavorosas, inúteis e estúpidas. Nada disso. Mas era por que a dança? Porque Píndaro dizia: tome o corpo mais ajeitado, tome o corpo e os chutes e os socos mais violentos, transforme-os em obra de arte, em elegantes passos ginásticos, em elegantes danças. A criança te agradecerá, porque ela dominará seu corpo, e com isto ela poderá se apresentar ao mundo. Veja uma passagem do animal selvagem para o antropos aí, na dança. E por que o canto? Tome o mais violento urro, basta ir nas nossas pré-escolas, qualquer recreio há de confirmar, né? Vocês já viram como é que eles se comportam?
Os macaquinhos, já viram? Claro, eles não sabem fazer do seu corpo, não sabem o que fazer da sua voz. Eles gritam e urram feitos desesperados e batem nos outros desesperados. Porque não se educa isso. Se educa um monte de bobagens na classe. Mas educar o essencial, que é o próprio corpo, como Sócrates disse, a mente nasce do corpo, e não o contrário, esquecemos. Então tome o mais violento urro e transforme-o em canto de rouxinol. Dê-lhe um sentido e significado. Ela te agradecerá. Ela saberá o que dizer e ela poderá entender o mundo como tal. Não por acaso, a primeira pitonisa, mítica, a grande pitonisa do Lago de Delfos, se chama fonema, que é a arte de transformar e dar sentido aos sons. Deixa uma passagem da barbárie para a civilidade. A passagem onde eu urro, eu berro como animal, como você faz, e eu passo a falar, e mais do que isso, não só falar, a encantar. Existe coisa mais bela do que o canto? A nossa tradição aqui do Brasil sabe disso muito bem. Ora, quem era que vinha para cá? Este é um local importantíssimo, onde vinham todos os doentes de todos os lugares. Esse local tem um nome interessantíssimo. Ele chamava em grego Kimitirion. Já desconfiaram? É só trocar o K pelo C. Mania de latim. Latim não tem dificuldade de puxar o K. Tudo que é em K em grego virou com C. Cemitério. Isso sabe por que apareceu esse nome? Esse significado, aliás. Porque Kimis, em grego, é o deus do sono. Mas não é de um sono qualquer. É o deus do sono restaurador e revelador. Também se sabe. Já ouviu falar em alquimis? Alquimia? Vem daí. Mas de onde vem essa raiz quimis? Vem do Egito. Porque os egípcios não se chamavam egípcios. Eles diziam descendentes da terra de Quemi. Da terra onde você se aprofunda, desde uma meditação, uma contemplação, você se aprofunda para despertar renovado. Esse é um processo de cura que nós estamos falando. Por isso que a alquimia, que é a transmutação do chumbo em ouro, que é um outro assunto maravilhoso, mas não dá para abordar aqui, nada mais é do que o ouro primordial, você restaurar o teu ouro como símbolo de imortalidade. Não é essa bobagem de uma ouro físico, nada, isso é coisa de português mercantilista que inventou. Então, por que era o Kimitirion? Porque é o local de renovação. O local de você adormecer e redespertar, metamorfoseado. Por que é preciso se adormecer para redespertar? Nós estamos falando da própria psicoterapia. O que nós fazemos no processo terapêutico se não entrar dentro de si, neste local de coisas adormecidas, silenciadas e a duras penas a gente redesperta, mas redesperta renovado? É o mesmo processo, é exatamente o que eles faziam. O indivíduo ia para cá, ele recebia uma série de ervas fitoterápicas, que infelizmente a maioria se perdeu na destruição da Biblioteca de Alexandria, particularmente, e ele entrava num sono profundo. Não era a hipnoterapia. O objetivo era um só. Esse indivíduo estava lá porque ele se afastou do seu Eros, que era a sua forma de se apaixonar pela vida, e, portanto, ele está desviado do seu destino. Nenhum sacerdote, que eram os médicos da antiguidade, poderia fazer nada por ele enquanto ele não tivesse essa resposta. Para ele obter essa resposta, ele tem que conversar com o seu Deus. Por isso ele adormeceria profundamente. Ele entraria em contato com o seu eu interior, com o seu eu mais profundo, até o momento que ele tivesse essa revelação. Por que ele adoeceu? Neste local, ele tinha que encontrar o sentido da sua doença, literalmente. Vejam que conceito moderníssimo, não? É só de 3.000 anos antes de Cristo. Mas que bom que recuperamos esse conceito. Você não está doente por acaso. Você está doente porque você é corresponsável da sua doença. Ache a resposta, senão não poderia te ajudar. Isso não pode ser mais psicoterapêutico, né, para nós hoje. Se o indivíduo não acha esse sentido, o que o terapeuta vai fazer? Pode ser o próprio Freud, não vai milagre nenhum sobre isto. Há esta corresponsabilidade que nos coloca à frente ao sentido fundamental do Quemis. A terra de Quemis. Vejam só que interessante. Aqueles que vieram, sabe o que é Quemis em egípcio arcaico? É o mito da Atlântida. Eles vieram do local longo e distante e infelizmente, é um mito paraíso perdido, contado de outras formas, que eles foram expulsos de lá e foram destruídos, etc. Mas então, Quemi é o local de recuperação. E por que para nós virou cemitério? Esse local tão importante.
Ai, cabeça torta, né? Infelizmente, o cristianismo, quando começou belíssimo, com grande esoterismo, eu estou dando um curso sobre o esoterismo cristão, aliás, na JB, e ele se transformou em exotérico, quer dizer, ele se tornou uma religião das massas a ser vista uma igreja que não podemos elogiar muito, e explorou isso. E quando isso aconteceu, nasceu um fanatismo tremendo e as hordas desses cristãos ignorantes começaram a destruir tudo que vinha pela frente por ordem dos próprios imperadores. Fizeram isso. Então, quando eles chegaram em Epidauro, eles viram aquele monte de gente profundamente adormecida, achavam que eles estavam morrendo. Então, o que me queriam era o local de gente morta. E daí veio a palavra que tem um significado até hoje de cemitério. Mas não era isso o significado original, pelo contrário. É local de restauração, é local de reencontro do indivíduo consigo mesmo. Então, aqui nós vemos que ou ele retomaria o caminho das suas metamorfoses, ou este indivíduo não encontraria a cura. Seja ela qual for, era preciso a intervenção dele, do divino, notem bem, porque ele tinha que estar junto com o seu Deus, o seu caminho interior, é o caminho hermético. A origem da palavra hermética vem daí. Hermes, o Deus dos caminhos, aquele que dá soluções alternativas. Você encontraria uma alternativa para o encontro de si mesmo, a partir daí sim, os sacerdotes poderiam te ajudar. Aqui neste momento, o teatro tinha uma função importantíssima, porque o teatro nunca foi um lugar de diversão, como infelizmente hoje a gente encara. O teatro era local de culto, era local religioso por excelência. Não ia quem quer, quando quer, você já viu essa peça, vamos assistir, não era nada disso. Você ia para um local religioso para tocar divino, e as peças tinham essa função. Todas as peças escritas que sobreviveram, infelizmente foram mais de 2.000, as relatadas sobreviveram umas 40 ou 50 só, graças a esse fanatismo que eu mencionei, todas elas tratam de um único tema fundamental, o caminho do herói. E o caminho do herói quer dizer o seguinte, a palavra herói vem de íros em grego, que vem de hieróglifo, sagrado. A busca do sagrado em si, o que significa a busca do sagrado? Você pode ser ateu, pode ser o que for, mas todo mundo busca a eternidade. Na hora do ver o ai meu Deus, escapa da boca, né? Como dizem. Na hora do fim dos tempos, o indivíduo toca o transcendente. O que nós não suportamos é a nossa finitude. E Teócrito disse isso muito bem. Os homens são deuses que perderam a imortalidade, como os deuses são homens imortais. Isso não é antropomorfismo, isso é teomorfismo. Ou seja, nós sempre buscamos essa imortalidade perdida. E se há algo que nos arrasta e que nos dilacera, é que a doença no pensamento arcaico, em nós está em nosso inconsciente, ela é um afastamento da eternidade. E a arete, a excelência, ela é uma aproximação da eternidade. O que existe de mais vibrante em nós quando nós estamos plenos? Quando nós atingimos a altura de algo que nos dá intensa alegria e realização do ser. Vejam só que interessante. Uma palavra latina ótima para isso. Commemoriam. Vejam, a palavra é fácil de traduzir, não sabe saber latim. Commemoriam, não é? De que memória ele está falando? A memória que nós temos eterna dos tempos em que éramos imortais. Porque desejamos a imortalidade e buscamos essa memória em nosso infinito, inconsciente. Daí nasceu uma palavra muito interessante, comemoração. Festa. O que tem de mais alegre em nossa vida do que uma festa? Primeiro, o vinho corre solto. A bebida dos deuses. Por que a bebida dos deuses? Porque é a bebida que você toma sem matar. Lembrem-se, nós somos mortais porque alimentamos da morte. Não é ser vegetariano, não. Porque mata do mesmo jeito. Nós nos alimentamos da morte. Essa é a condição mortal. Ora, o vinho permite que você retire o fruto da videira sem matá-la. Presente dos deuses, alimento que não custa a morte. E o pão? A tradição arcaíssima egípcia que veio para a nossa tradição. Porque você também ceifa o trigal sem matá-lo, como a cevada. Por isso são alimentos sagrados. Alimentos que não custam a morte, alimentos que trazem a imortalidade. Portanto, esse é o tipo de alimentação sagrada, viu? Não é para ficar com cara de 30, vai com 60, aquelas economias bobas aí que a gente escuta por aí, aquelas delírios narcisistas. Tem nada a ver. Buscar o commemoriam é colocar à mesa toda a alegria da vida.
Plenitude da vida, plenitude de saúde. Colocar o sorriso porque você tem alguém que você gosta do seu lado. Colocar a alegria, a festa, a jovialidade. Quer mais? Quer coisa melhor do que isso? O que acontece nesses momentos sublimes onde nós temos mesa farta, vida farta, pessoas que a gente ama à vontade ao nosso lado? O tempo não some. De repente são 5 da manhã e nem percebemos o tempo passar. E a gente diz que pena. Nem percebi a hora passar. Como eu queria que durasse mais. Vejam que nesse pequeno momento a comemoração foi plena, porque nós tocamos o eterno. O tempo e o espaço desapareceram. Isso só os deuses podem fazê-lo. Por um instante fomos pequenos deuses. Espacialidade desapareceu. Por quê? Porque não precisa lugar nenhum, eu já estou. E onde eu estou é pleno. Tempo sumiu. Não percebo o tempo. É plenitude. Tocamos neste momento a arete, o oposto da doença, porque é a alegria suprema. Muita gente se equivoca buscando esta alegria suprema numa forma totalmente errada. Pela droga, pelo excesso. Tira-lhe o sentido sagrado. Aliás, quando a gente lê o Carlos Castaneda e vê o uso da mescalina e tenta dizer, tá vendo só o lado bom da droga, não sei o que, nós fazemos uma imbecilidade total. Nós profanamos isto. Porque não sabemos colocar esses instrumentos como libertação para uma nova consciência, para um cerimonial de comemoração que celebra o sagrado. Não, nós caímos no hedonismo do prazer como um fim em si mesmo. Aí só pode quebrar a cara mesmo. Não sabe beber, como dizia Dionísio, jamais para embriagar, para inebriar o ser. Nós nos embriagamos. Vira Madalena, pelo amor de Deus. Aliás, está todo noite na semana, né? Qualquer coisa, né? Jardins, etc. O próprio comer. Não fazemos dele uma celebração da vida. Mas ou caímos nos extremos de comer feito louco, e aí viram bucho, ou caímos naqueles princípios rígidos de alimentação, onde o prazer some. Porque você só come e faz bem, viu? Você só come aquilo que faz horroroso, não interessa. Tem que comer para bem, porque assim você vai ficar carne de chegar aos 60. Perdeu o sentido sacro. E virou uma tortura. Perdemos a celebração como tal. O fundamental é que nisso nós perdemos a alegria. E a doença vem do mesmo jeito. Porque não há forma de você celebrar sem que haja um prazer de viver que te unifique tanto ao sentido divino como ao sentido da tua existência como tal. A comemoração nada mais é, no sentido arcaico, isso é o verdadeiro sentido de uma festa, do que uma celebração que nós imitamos o tempo que nós estávamos no paraíso. Nada falta, tudo está lá. Todo amor, toda amizade, enfim, toda a compreensão da celebração. Então isso nos mostra como nós buscamos nos afastar e buscamos nos aprofundar nesse sentido de saúde cósmica. Os antigos tinham uma palavra muito interessante para isso. A gente lê isso em Hipócrates. Eu vi nesse livro do Osho Criador. Saúde ética. Ele fala em saúde ética. Ele diz que esse é o plano fundamental, que se o indivíduo não tiver esse processo, essa saúde ética, nenhuma outra adiantará e médico algum poderá curá-lo. O que ele quer dizer com saúde ética? Paz de espírito? Será que é aquele estado de alma que nós hoje podemos aproximar de consciência tranquila? A gente sabe que é saúde ética, sim. É que não está muito na moda. Quando você está em paz com a tua verdade. Quando você está pleno da certeza de que seus atos não prejudicam ninguém. Quando você vibra, os antigos diziam, em harmonia cósmica. Vibrar em harmonia cósmica significa que você está pleno e vibra de acordo consigo, e você vibra pleno de acordo com as leis da vida, as leis da criação. Não existe paz maior realmente. E não existe inferno maior de você tocar esse sentimento que a gente chama de culpa, e você saber que você está tanto em desacordo contigo,
como também está se valendo de uma situação, você fica bem, mas às custas do outro. Este plano toca os instrumentos fundamentais da verdade, o pensamento arcaico toca o plano do vício e virtude, não no sentido cristão, porque a palavra virtude em grego é arete, e a palavra vício significa aquilo que trava, que te atrasa. Sócrates dizia que a educação do jovem deve ser baseada nos conceitos fundamentais da arete. Para que a gente veja que não tem o sentido cristão de jeito nenhum, ele dizia quais são os conceitos fundamentais da arete. Primeiro, a verdade de ser. Cabe ao mestre ajudar o jovem a ser verdadeiro. Segundo, cabe ao mestre dar-lhe a coragem de ser. De nada adianta ser verdadeiro sem ter a coragem de ser e de se expor como verdadeiro. Isso para nós é grego, né? Quem é que hoje educa para ser verdadeiro? Nós somos educados quando somos exímios mentirosos, a gente sabe disso. Aos 5 anos nós temos a arte de nos esconder. A própria palavra persona não nasceu daí. Os gregos, se vissem ao nosso conceito de personalidade, diriam que é um bando de loucos. Interna tudo. Persona quer dizer máscara. Vocês sabem disso. Pros opion, do grego. Aquilo que põe na frente para que ninguém veja quem eu sou real. Lemos na Ilíada, nos momentos máximos, a pior acusação que eles poderiam receber do grande Nestor. Que ele diz, você não serve para ser herói. Você não é autor da verdade. Porque você esconde no teu coração aquilo que o teu rosto não revela. E manda ele sair da frente. Esse era o pior xingamento que você poderia obter na antiguidade. Esconder na sede da verdade do teu coração algo que você não revela. E ele diz, morrerás de tristeza. As doenças todas se abaterão sobre ti. Só a verdade pode te iluminar, e você sabe disso. Neste grandioso momento da Ilíada, de tantos outros, nós vemos exatamente o significado de saúde e ética. Ou você está vibrando em harmonia interior e está realmente seguindo esta lei cósmica do direito de nascer, viver e morrer com dignidade a todos, ou você arrumará doença para burro. Não tem saída. Nós vemos aqui não um conceito nem psicológico e nem orgânico de doença. Um conceito cósmico de doença. Você tem uma corresponsabilidade cósmica. Assim, você não veio aqui de graça e você não veio aqui para perturbar os outros. E se fizer, você pagará as consequências. Trocadilhos bem grosseiros é isto aí. Ou seja, esta corresponsabilidade coloca frente a frente a esta sinfonia cósmica que nós esquecemos com muita facilidade e que nós temos um papel a cumprir aqui. E que se existe um Criador, o mínimo que podemos fazer é imitar o Criador. Crie. Dentro das possibilidades, crie, mas não destrua. A lei aqui é a criação. Isto quer dizer que nós encontramos na tradição bíblica, o homem é instrumento de Deus. O homem é a mão de Deus. E por dentro, isso é arcaíssimo. Mas que paz de espírito você não sente quando você está a serviço de quem você é, você não trai a si próprio, se realmente é a sua verdade. E como a gente fosse constituído quando a gente foge dos nossos princípios. E que paz você não tem de saber o que você faz no mundo, não só não atrapalha, mas também ajuda nessa sinfonia. Este é talvez o conceito mais importante de saúde ética. Por isso que éticos com clareza mostra o estado de alma que aproxima o homem dos deuses. É onde nós retomamos a nossa questão da imortalidade perdida. Eu posso ser mortal, sou sim. Tudo bem, paciência, por enquanto não passei no teste. Eu vou fazer. Mas eu posso ser criador. Os homens são a própria tragédia, como diziam os antigos. Isso a gente vem Exíodo. Por quê? Porque eles são mortais e imortais ao mesmo tempo. Sabemos da nossa mortalidade e por todos os meios de busca procuramos suplantá-la. Pela espiritualidade, alguns se iludem por buscar remédios miraculosos que viverão para sempre. Mas a ilusão é a mesma. Se é que a ilusão, a busca é a mesma. Nós não aceitamos a mortalidade e buscamos superá-la de alguma forma. Sendo claro, as mais elevadas buscas espirituais, você percebe que seu corpo é apenas um instrumento que haverá de se perder. Aliás, vocês sabem disso, né? Tem pessoas que vão envelhecendo e vão ficando lindas.
Vocês conhecem gente assim? Aquelas avós, aqueles avós que ganham uma doçura de sabedoria, uma doçura de paz, e que a gente adora consultar essas pessoas, adora ficar ao lado, escutar suas histórias. E tem outras pessoas que vão envelhecendo e vão virando bode velho. Vocês já viram isso? Vocês já viram? Gente que vai ficando ranzinza, chata, insuportável, que reclama da vida, reclama disso, daquilo, do outro. Para mim, esse é um exemplo banal, mas tão verdadeiro de aquele que soube envelhecer, ele gastou bem seu corpo e transformou todo naqueles três princípios divinos da antiguidade grega, na pirâmide, nobreza, beleza e bondade. Parece que a pessoa irradia isso. Aquele que não soube virou um bode. Era chato, horrível. Porque a velhice nos tira a beleza física, não há dúvida, mas nos dá a beleza espiritual. Agora tirar a beleza física sem beleza espiritual, tem a dó, né? É para jogar no lixo mesmo. É isso, porque a juventude tem isso, tem uma beleza fulgurante. Mas ela é oca, por natureza e essência, nem pode ser diferente. É uma longa conquista. Mas ela tem a beleza e a promessa do ser a nos oferecer. A velhice nos dá essa outra promessa. Quem não souber envelhecer, meu amigo, Sócrates dizia, quem não sabe morrer nunca servirá para viver. O que quer dizer saber morrer? Saber morrer é você entender a efemeridade das coisas, buscar a perenidade na espiritualidade, na elevação. Quer dizer, você substitui a saúde física pela saúde ética. Essa é a grande passagem. E mais, o que quer dizer saber morrer? Saber morrer é saber que nós estamos de passagem e que, portanto, aqueles que nós amamos é bom amar já. Não espere para amanhã. Porque você pode perder a qualquer momento. Não se iluda com a sua eternidade de que eu sempre tenho tempo para curtir minha mãe, meu pai, curtir minha esposa, curtir meu filho. Amanhã dá, hoje não dá, hoje eu estou ocupado. E isso acaba mal. É agora, por isso, porque você sabe que existe a morte, você ama a vida. Quem não sabe da morte, o vulgo narcisista, quer nem saber. Deixa para amanhã, mas eu vou morrer nunca, os outros morrem. Comigo isso não acontece nunca. E lá vem a destruição. Eu teria muito assunto para prosseguir sobre isso, mas é só uma introdução. Quem sabe a gente faça talvez aí uma sequência de cursos, dias, coisas assim, um assunto fascinante. O meu objetivo era apenas mostrar que nós estamos em grande débito com essa sabedoria arcaica, porque existem coisas na vida que não vão mudar nunca. Não vai aparecer homem modelo 2025. Não vai aparecer nunca um homem que gosta de ser rejeitado. Não vai aparecer nunca um ser humano que não queira ser amado. Nunca vai aparecer há 50 mil anos assim, daqui a 50 anos vai ser igual. Nós somos absolutamente eternos em nossos desejos e nossas necessidades. Nunca vai aparecer alguém que não queira ser aceito na sua diversidade, sendo preto, branco, amarelo, cor-de-rosa, ou que seja de qualquer sexo, de qualquer idade. Todos querem ser amados e aceitos, querem o direito de nascer, viver e morrer com dignidade. Todos. E sempre vai ser assim. Nós estamos esquecendo um pouco isso. Nós estamos pondo um pouco a tecnologia na frente, o carro na frente dos bois. Nós estamos achando que o computador moderno, o meu celular super não sei o que faz mil tranqueiras. Estou vendo que o celular de um ridículo hoje, que eu não acredito, né? Está beirando a palhaçada. Vamos comunicar com o mundo. Que comunicação é essa? Você viver boa noite nunca esteve tão superlotado de gente solitária. No século da comunicação, estamos vivendo um homem solitário. Nunca o enigma da existência esteve tão desencontrado. Nunca o homem se esqueceu de si mesmo e substituiu a tecnologia da comunicação falsa pela verdadeira comunicação do ser. A verdadeira comunicação do ser, o verdadeiro encontro, é ao vivo e a cores. Nunca a mais moderna tela de computador ou o melhor celular substituirá a sensação maravilhosa de alguém que eu gosto que me passa a mão. Nunca. E daqui a 1 milhão de anos estivermos aqui, vai ser igualzinho. Não tem toque eletrônico para o prazer do toque, para o prazer de viver, para a sensação da paixão. E isto é ao vivo e a cores. E de preferência com a mãozinha também, né? Para participar. Então eu sinto que esta é um grande resgate da sabedoria da questão da saúde. Nós estamos atentando contra a nossa saúde de modo de vida desenfreado e louco. Tá certo. A gente usa alimentação natural, sai que nem histérico no carro, para ir depois para academia, sai que nem histérico depois para casa, sai que nem histérico não sei o quê. E acha que pode ter saúde com tudo isso? Cadê o princípio de Confúcio, o homem, o animal de marcha? Alguém já experimentou fazer esse mesmo trajeto calmamente caminhando?
Não tem comparação. Não existe violência maior contra a saúde do que você desobedecer para os próprios ritmos. Só que seus ritmos são só teus. Alguns são todos os humanos. E nós estamos esquecendo disso. Por quê? Porque a ganância, pressa, estou muito ocupado. Imagina se chegar a dizer para alguém que tem trabalhado muito, nem faz tem que responder assim. Se dizer, não, estou ótimo, sossegado, estou passeando bastante e tal. Vagabundo. Como ousas? Mas isso é uma mentalidade masoquista. Ou só falta a gente pegar o chicote, né, e ficar se flagelando. Eu preciso da culpa para viver. Eu não posso ter prazer de viver. Eu não posso ter o prazer de caminhar devagar. Eu não posso ter o prazer de dizer, não quero ganhar tanto, ganhar menos e muito bem. Eu preciso do celular, um modelo, nem do carro, um modelo, nem da mulher, um modelo. Eu posso ficar com aquela que eu já tenho há muitos anos que está ótimo. Não. Tem alguma coisa errada aí, hein? E lhes garanto, e digo isso dos 35 anos de jornada que eu tenho de consultório nessas alturas. A saúde não está aí. A saúde não está nem nas técnicas da alopatia, nas saúdes químicas, dos fartos, das cirurgias, das tantas técnicas modernosas e nem nas chamadas tendências naturalistas pelas falsamente aplicadas. A tendência natural do homem só é bem aplicada quando você segue aquela lei que está em Confúcio. Você é o que você vive. Tem muita gente confundindo que você é o que você come. Você não é o que você come. Você é como você vive. É isso que dá saúde física e mental. A arte de viver em harmonia em meios a tantos desafios de desarmonia. É lá que está a chave do enigma. Quem sai fora disso paga o preço. Sim. A gente sabe disso. A gente sabe. Quando chega em casa exausto, dor aqui, não sei o quê, com a cabeça quente e tal, tá tudo errado. A gente se esquece dos famosos banhos da antiguidade, que é um dos elementos que eu mais admiro. Aprendemos a tomar banho com os índios, graças a Deus. Ótimo. Porque se dependesse de português, estavam roubados. Mas esquecemos de um outro ritual diário que se fazia, que eram chás purificantes. Ao final do dia, nas termas, que era um local terapêutico importantíssimo, locais com águas correntes, que eram locais religiosos, todas as pessoas iam para lá para se banhar, para tomar chás para limpar e para tomar um banho interior. Para conversar com as sacerdotisas de Afrodite, para falar de si. Não era psicoterapia, mas era uma maneira de você se pôr em paz. O objetivo que você deveria dormir limpo. Não poderia dormir coisas na sua cabeça. Não poderia dormir com coisas mal resolvidas. Não poderia dormir com rancores, principalmente. Não poderia dormir com coisas atravessadas. Você sabe que veneno é esse, né? Já sentaram na mesa atravessados, virem como a comida não desce? Ou dormir desse jeito? Quer dizer, isso é uma coisa que estamos devendo. Desaprendemos a tomar banho por dentro, né? A gente só sabe tomar banho, graças a Deus, bem por fora. Mas o banho interior estamos devendo essa para ele. Quem é que para meia hora por dia para pôr a cabeça em ordem? Com o celular desligado, televisão desligada, tudo desligado. Para falar com Deus. Não importa, pode chamar quem quiser. Quem é que para fazer essa limpeza e purificação interior? E como é que a gente aguenta depois, hein? Só Deus sabe. E depois acha que fazendo uma alimentação X mais saudável, indo para a academia e tal, vai ficar bem. Não vai. Vai ficar tão doente quanto. Porque nós somos responsáveis pela nossa doença, porque desobedecemos nossa natureza e essência. E vocês sabem disso. Cada um tem uma velocidade ideal de cruzeiro. Ou eu diria condições ideais de pressão e temperatura. Cada um tem o seu ritmo próprio. Cada um tem a sua forma harmônica, onde ele vibra bem. E a gente sabe o quanto desobedece isso. Que vida prática, né? Pois é, vida prática custa saúde.